Bom dia, bom dia, bom dia. Parabéns para você que está aqui às 7h47 da manhã buscando locações de excelência. Só por estar aqui buscando locações de excelência, você já sai na frente. Então, bom dia para você que está ao vivo. Meu salve para você que está assistindo depois. Todo mundo me vendo e me ouvindo bem? Vocês falam da onde? Vou esperar o pessoal entrar. Gente, estou aproveitando a luz natural, mas o sol está me incomodando um pouquinho aqui. Eu acho que eu vou ter que fechar. Eu vou ter que dar uma fechadinha nessa cortina aqui. Praia Grande, São Paulo. Que legal. Bom dia, Di. E aí, o assunto de hoje... bom dia. Dilene fala de Balneário Camboriú. Cidade linda aí, né? Vamos lá. Tem que ter um cafezinho. A Vera fala de Curitiba. Maravilha. Olha só, gente. Hoje a gente vai falar sobre desgaste natural na manutenção. E eu quero abordar esse assunto. Nossa, Dilene, não fala não, cara. Tá muito calor. Vocês não sabem, né? Eu tava de férias. Aí, lá no sítio, tava friozinho. Eu fiz Campo Verde, Mato Grosso. No sítio... Tava friozinho no final do ano. Eu falei, gente, eu nunca vi um fim de ano assim, com temperatura baixa, né? E eu fiquei torcendo para dar um sol bem quente para eu conseguir tomar banho de piscina. Eu tava de férias. Eu ambicionei um banho de piscina. Eu não consegui porque estava muito chuvoso e as temperaturas muito amenas. Pois é. Mas aí acabaram as minhas férias e agora tá esse calor. É uma bênção, né? Vamos ver se pelo menos domingo eu consigo. Vamos lá. E aí, hoje eu quero abordar... Bom dia, G. Eu não sei se é G ou se é Cimere. Eu quero pedir desculpa se alguém me falou bom dia e eu não respondi. É que quando tá na live, às vezes eu não vejo os bons dias. Então, hoje eu vou falar de desgaste natural na manutenção, mas é a G. Vamos. Rafa, bom dia, querida. Nossa, gente, quanto aluno. Vocês me deixam assim, ó. Hoje a gente vai falar sobre desgaste natural na manutenção. E eu vou dar... Para todo mundo tá cortando o som, só pra Vera. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Gente, antes de entrar aqui, né? Vamos fazer o nosso combinado. Manda aí a live para pelo menos 3 pessoas. Pelo menos 3. Agora. E toda vez que eu falar uma coisa que faz muito sentido para você, você aperta no coraçãozinho, que é a maneira de você me ajudar a dizer para o Instagram
que a gente está levando um papo bem relevante. Vera, dá uma olhadinha que pode ser a sua internet, tá bom? Então, gente, aí vamos falar o seguinte. Mandou aí a live para 3 pessoas, pelo menos. Ó, o coraçãozinho tá lindo. E hoje eu quero levar esse papo com vocês, fazendo uma abordagem que eu nunca fiz, que é a seguinte abordagem. Quer dizer, eu sempre falo, mas eu nunca falei muito sobre a danadinha da NBR 15575. Eu nunca fiz a abordagem que eu vou fazer hoje dela, tá? Por quê? Porque ultimamente ela anda me salvando em relação a critérios e, inclusive, eu tenho pensado, eu estou estudando muito sobre avaliação de imóveis, tá? Quando você estuda sobre avaliação, você entra numa seara muito técnica que é própria de perícia, né? É bom sim, Rafa. Então, quando você entra nessa seara de avaliação, você começa a estudar critérios técnicos de depreciação dos itens, né? E isso é muito interessante. E os peritos se baseiam nessa norma técnica, que é a 15575, porque ela dá parâmetros assim incríveis, né? E então, se alguém quiser anotar, pelo menos a título de curiosidade, de depois olhar, essa NBR, a 15575, tem um anexo 1, que é a 15551, né? E eu imprimi só uma parte dela, gente, que está falando sobre vida útil e vida útil de projeto, né? Então, isso aqui é que dá parâmetro para a construtora. Olha só como é que essa NBR é importante. Para quem não sabe, a NBR é um normativo, né, de padrão técnico, né? É aquilo que fala assim, ó, vamos pensar aqui num jeito que a gente vai padronizar as regras em nível mundial, né? Então, na Europa existe um padrão e a ABNT aqui se espelha muito nesses padrões mundiais para a gente não ficar de fora. Então, a questão é muito técnica e é muito interessante. E aí, o anexo C, então, dessa NBR 1557551, ele traz esses critérios. Eu vou falar da sua pergunta, Rafa. Eu vi a sua pergunta hoje, tá? Vou falar dela. Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Por que o desgaste natural dá tanto problema pra gente? Porque na manutenção, na verdade, eu não vou falar muito sobre um problema assim, estrutural, né? Sobre um problema bem sério, que é a mentalidade do locatário. Por quê? Lá no artigo 23 fala assim: é dever do locatário cuidar do imóvel. Ó, tem duas coisas muito interessantes, duas regras lá no artigo 23, que é o artigo que cuida das obrigações do locatário, que são balizas para você não esquecer nunca, né? Então, bom dia. E as balizas são as seguintes, as obrigações. O locatário é obrigado a cuidar do imóvel como se seu fosse, né? E isso aí é um inciso. E no outro inciso fala assim, ó, e restituí-lo ao final
nas mesmas condições iniciais recebidas, salvo o desgaste natural, né? Então ele te dá a baliza, mas ele te dá um problema junto, que é o danado do desgaste natural. E o que acontece? O sujeito não entende qual que é o padrão de zelo, né? Qual é o padrão de cuidado desse imóvel? Não pode ser o padrão de um cara relaxado. Tem que ser o padrão de um sujeito zeloso. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala de desgaste natural, a gente não tem parâmetro na lei, né? Legal, Rafa. Vamos lá. A gente não tem parâmetro na lei para dizer o que é desgaste natural. Nem na lei, nem na doutrina. E aí você sabe o seguinte, você tem um problema. Você sabe, bom dia, Amanda, você sabe que você precisa afastar. Vamos chegar lá, Wilson, vamos chegar lá. Você sabe que você precisa afastar o desgaste natural, mas você não sabe definir o desgaste natural. E isso é um problema grande. Quem viu aí a postagem da pintura, que eu assustei todo mundo aí, não precisa devolver com pintura nova, mas nos casos em que incide a questão do desgaste natural, você fica apavorado, né? Por quê? Como é que você vai definir o desgaste natural? E aí, o locatário que é um pouquinho instruído, o que ele faz para ele te dar mais trabalho, branquear seu cabelo? O cara fica lá 1 ano no imóvel e quando ele devolve o imóvel todo estrupiado, todo danado, ele vira para você e fala assim, não, mas isso é desgaste natural. Então, vamos lá. Qual é a problemática que é comum para todo mundo? Não há parâmetro nem definição de desgaste natural na lei nem na doutrina, tá? O que acontece quando você se depara com um problema de manutenção que tem pinta de desgaste natural, né? Quem é que poderia chegar e falar assim, isso é desgaste natural ou isso é mau uso para fins de prova e para ser assim uma coisa preto no branco, certinho, com segurança, já que não há um critério técnico estabelecido para definir e delimitar o desgaste natural? Uma perícia, uma ata notarial, né? Poderia determinar isso. Ata notarial nem tanto, né? Mas assim, um perito poderia te dizer assim, com muita segurança, o que é desgaste natural e o que não é, se ele tivesse condição de conhecer o estado inicial desse imóvel na locação. Não, Rafa, jurisprudência não é parâmetro para desgaste natural. Aí, vamos lá. Seria, assim, uma coisa fantástica se você pudesse usar um perito para te dizer que aquela manutenção foi mau uso ou foi desgaste natural. Mas a gente está falando de alternativas acessíveis, desburocratizadas, e a gente está falando de locações de excelência, que é aquela locação que não chega a ser judicializada. Perfeito? Então, a gente está falando aqui do aperfeiçoamento do processo de locação para a gente ter uma vida sem estresse, né? Que é o que todo mundo busca.
Então, o que acontece? Debruçando sobre isso, eu comecei a pensar muito... Vou falar sobre isso agora. Eu não ia interromper para pergunta não, mas a Araceli está falando aqui. As fotos com alta qualidade é válido para o perito avaliar o antes e o depois? Olha, existem problemas de manutenção que não aparecem na foto. A foto de alta... eu vou falar isso aqui. Bruna, a Bruna entrou aqui. Não sei se ela está online agora. A Bruna é minha cliente. Pensa numa imobiliária redonda. Só que a carteira é muito grande. Então, assim, eventualmente você vai ter problema, né? Em um setor de manutenção extremamente estruturado, um setor de finalização, tá? Pessoal muito treinado. E a gente tem problema no dia a dia, sabe? Em relação à foto. Então, por exemplo, a Bruna tá aí. Quem falou aqui, gente? A Araceli, Bruna, tá falando se a foto ajuda pro critério do desgaste. Eu tô falando com ela que foto, às vezes, não apresenta. E o que acontece? Você tem a foto como um balizador. A Bruna, inclusive, fez... as fotos dela são de extrema qualidade. Ela fez o curso do Diego Ramos. O pessoal da imobiliária fez o curso do Diego Ramos. Então, assim, a imobiliária é muito redonda, muito qualificada, tá sempre se aperfeiçoando. Mas, assim, foto nem sempre aparece, tá? Às vezes ela vai aparecer. Quando você trabalha com pintura, então, e eu tô falando da Bruna porque ela não me deixa mentir, né? Quando você trabalha com pintura, principalmente com pintura, você tem que fazer tudo para aquilo não ser judicializado. Por quê? Na hora que, por exemplo, a gente já teve caso de uma pintura mal e porcamente feita, que não foi aprovada, e aí a imobiliária falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos cobrar aí 50% para poder refazer essa pintura, porque ela tá muito ruim. O que o cara fez? Ele entrou com um processo, juntou o recibo pro juiz e falou assim, não, eu fiz a pintura. E a gente juntou a foto e o juiz na foto não viu o defeito na pintura. Entende? Então, nem sempre foto vai ser um bom parâmetro. Mas vamos caminhar. Então, qual vai ser a sua baliza para você trabalhar bem essa questão do desgaste natural? Bom, a sua primeira baliza é o padrão de zelo, né? Que é a obrigação do locatário zelar do imóvel como se seu fosse, né? E aí é o padrão do sujeito zeloso. E por isso, hoje eu vou fazer uma abordagem diferente, linkando isso na NBR 15575. Por quê? Olha só. Como eu falei para vocês, essa NBR da ABNT é a baliza, por exemplo, para as construtoras. Prestem atenção nisso. As construtoras, quando entregam um imóvel novo, que ela entrega lá um manual do proprietário, né? Manual do imóvel, ela dá para garantias, as garantias ali que existem, são garantias estipuladas com base em padrões internacionais de vida útil do material e de vida útil de projeto, conforme critérios de conservação.
Também, Wilson, também. Então, conforme critérios de conservação desse imóvel. Então, vai, Tami, todas as lives vão para o nosso ambiente de aprendizagem, tá? Então, quando você pensa em desgaste natural, você pensa no sujeito zeloso, não é num cara relaxado, não. E qual é o problema que você enfrenta todo dia com manutenção? É que o sujeito tá lá no imóvel. E embora seja obrigação dele zelar do imóvel como se seu fosse, segundo o padrão do homem zeloso, do sujeito zeloso, da mulher zelosa, ele não tem esse apego. Então, o que seria o ideal? E aí você não ia ter problema com finalização. O ideal é, o sujeito está aqui, tá? Aí, a criança dele foi lá, mexeu, riscou o interruptor, ou rachou o interruptor, ou quebrou o interruptor, sei lá, a tomada lá. O que ele tinha que fazer? Se ele tá com um imóvel novinho, ele vai lá e troca. Porque, inclusive, nessa NBR, isso é tratado como um item, assim, de rápida substituição. Isso fala lá no anexo. Aí, se é dele e é um imóvel novinho, ele fala, nossa, mas o meu imóvel tá tão novinho, estragou ali o espelho do interruptor, eu vou lá e vou trocar agora. Aí vai lá e troca. Mas o cara pensa assim, esse imóvel não é meu. Deixa pra lá. Segue o barco. E aí ele vai acumulando um monte de coisinhas. Deixa eu falar pra vocês. Eu vou voltar nas perguntas, tá? Porque senão a live não vai andar. Pode escrever aí e depois eu volto. Então, ou então coloca a pergunta no balãozinho, gente. Então, o que o cara faz? Ele vai deixando, e aí exatamente no final da locação, quando ele não tem mais compromisso com aquele imóvel. Olha, gente, a minha experiência... Oi, Ramon! Time Velo tá aí, hein? Aí sim. Gente, para quem não conhece a Velo, conheçam. Sensacional, garantia paga para desburocratizar as suas locações. Então, vamos lá. Então, ele pode ser o melhor locatário do mundo, a melhor pessoa do mundo, aquela pessoa do bem, que só faz o bem, uma pessoa sensacional. Isso é intuitivo, é do ser humano. O cara já tá cuidando de outra locação, do imóvel que ele vai morar. Ele não quer nem saber desse mais. Ele já perdeu a ligação com o imóvel. E exatamente nesse momento em que ele tá se divorciando desse imóvel, aquele cara que não fez a manutenção na época certa, ele se depara com um monte de manutenção. Ele não quer fazer aquilo. E aí surge o desgaste. Tem solução e eu vou passar isso para vocês hoje. Isso é coisa de aluno, hein? Vou falar. Então, como que você vai fazer então, quando você chegar no final da locação e o sujeito chegar para você e vai falar assim, não, mas isso é desgaste natural. Qual é o seu primeiro critério? Bom, primeiro critério é bom senso, óbvio. E vai ter que ser o bom senso, porque tem coisa que tá na cara que é desgaste natural. Quer ver? Ó, um dia desse aí, a imobiliária entrou em contato comigo e falou assim, ó, entrou aqui, eu tô aqui numa finalização que a proprietária quer que a locatária
troque o armário da cozinha dela, né? Mas, doutora, era um armário que não estava novo. Eu falei, tá, deixa eu ver as fotos. Aí eu fui olhar a foto. Armário modulado, que a lateral, sabe quando ela já tá inchadinha, que levanta a lâmina? No início da locação tava assim. Levantou a lâmina, tá? Tava inchadinho o armário. E no final, aquilo que estava ruim ficou pior. Aí eu falei, gente, não tem condição isso. Como que o locatário vai devolver aquele estado do imóvel, do móvel, né? Com a lâmina só levantada, né? Agora ficou pior. Mas o que teria resolvido o problema daquele armário? Colocar que ele era... A foto salvou. Mas se não fosse a foto, né? Se você cria um critério assim, ó, esse móvel é novo, 0 bala, esse móvel tá em bom estado, ou esse móvel, ó, já tá meia vida, tá pra lá de Bagdá, entende? Aquela foto mostrou que o móvel tava pra lá de Bagdá. E aí o que acontece? A proprietária queria que a locatária trocasse o móvel que a locatária já pegou ruim. Essa é a clássica, esse é o clássico desgaste natural. Já estava ruim. Presta atenção, armário modulado. Você pode botar o melhor MDF do mundo. Coloca lá um MDF naval. Se ele no início já estava inchadinho, com a lâmina levantada, não tem como esse móvel não tá muito pior depois de 3 anos. Entende? Então, isso é desgaste natural. E todo bem, todo item que compõe um imóvel tem vida útil. Por isso que eu trouxe aqui para vocês verem, e eu vou mostrar para vocês aqui uma tabelinha, ó, tabelinha, tá vendo? Aqui, fala aqui, ó, por exemplo, piso, tá escrito aqui, vida útil de 13 anos, segundo critérios de boa conservação. E ele trabalha com o mínimo, com o intermediário e com o superior. Por quê? Vai depender da qualidade do material. Entende? Então você passa a ter esses critérios. Gente, ó, pintura tá aqui. Eu não falo isso? Então, por exemplo, a estrutura principal do imóvel, fundações, elementos estruturais, pilares, vigas, lajes, paredes estruturais, né, que é aquela coisa feita para durar, você vai ter um prazo aí de vida útil entre 50 e 75 anos. Percebe? Mas se também o locador não entende que de vez em quando vai... isso aqui é para a estrutura principal. Aí o cara tá escrito... Aqui tá escrito, tá? Tabela da ABNT. Estruturas auxiliares, muros divisórios, estrutura de escadas externas. Você vai de 20 a 30 anos. Aí para e pensa. Ó, vamos lá. Vedação interna, paredes e divisórias leves internas, paredes internas, guarda-corpo, de 20 a 30 anos. Então, o que acontece? Ó, quer ver, ó? Gente, vida útil de calha vai de 8
há 12 anos. Percebem? Então, essa tabela é NBR 155751. Esse aqui eu acho que essa que eu tô te falando é a tabela C6 do anexo 1 da NBR, tá? Mas, Tami, eu vou compartilhar isso aqui lá na comunidade, tá? Mas, enfim, isso é muito técnico. Mas quando você entra nos anexos da NBR, você fica chocado, sabe? E aí, não dá pro locador não ter a consciência que ele vai ter... Vou botar no Telegram. Não dá pro locador não ter a consciência que ele vai ter que dar manutenção de vez em quando. Percebem? Porque o desgaste natural é dele. O que o artigo 23 da Lei do Inquilinato fala? E aí a gente vai bater numa coisa que eu não quero tratar hoje, mas é uma coisa que eu repito, meus alunos me escutam falar isso. Manutenção você trata com um nexo de causalidade. O que gerou aquele dano? Foi mau uso? Foi falta de conservação? Ou foi desgaste natural? Então, quando você... Rafa, quero nem entrar nisso. A Rafa tá falando aqui. Não, Tami, não coloca não. Ó, a Tami tá falando assim, já vou colocar essa tabela no manual. Não coloca. Tami, olha só. Eu vou adiantar uma coisa aqui, mas é uma ideia que eu tive ontem. Eu ainda não sei como que eu vou fazer isso, tá? Muito provavelmente eu vou precisar de um perito. Eu tô pensando em chamar um perito para fazer uma tabela, tá? Com base na NBR, fazer uma tabela de vida útil. Com vida útil média, mas uma tabela que possa ser usada. Aí sim, eu vou apresentar para vocês e talvez eu coloque ela nos manuais, tá? Mas vamos ver o que a gente vai fazer. Foi só uma ideia, eu ainda não sei como implementar isso. Porque eu poderia, já vou falar, Rafa, eu poderia até fazer essa tabela, mas ela precisa ter uma chancela de um perito, entendeu? Então eu não quero mexer com isso não. Aí a Rafa tá falando assim, ó. Quando aquele locatário entrou no imóvel, aquela pintura já estava em vida útil. Então, às vezes o sujeito não pega a pintura nova. E aí você fala assim com ele, ó, tudo bem, você pode entrar nela aí, não precisa pintar agora, mas no final você pinta. Vai dar certo isso? Se o dever dele é só conservar? Percebe? É isso. Então, como que você vai fazer? O sujeito chegou para você e falou assim, não, eu não tenho que fazer essa manutenção não, isso aí é desgaste natural. Ó, desgaste natural para locador, principalmente para locador que não quer botar a mão no bolso para dar manutenção no imóvel, é uma coisa que quando o locatário falar, não rechaça não, para pensar antes. Aí você fala assim, bom, vamos pensar. Qual é o exercício que você tem que fazer para isso? Na hora que ele falar desgaste natural. Você vai... A primeira coisa que você tem que fazer é... Peraí. Olha aí. A Natália tocou num ponto muito bom. A Natália tá falando assim, mas as partes não podem contratar livremente também? Então, Natália, podem. Mas na lei do inquilinato, você tem limites para livre disposição contratual.
qual que é? O balizador. Então, Rafa, o meu curso dá. Rafa tá falando, nenhum curso dá esse tipo de conteúdo, imagina gratuito. Mas na comunidade tem. Inclusive essa live vai para lá. Bom, aí a Natália tá falando assim, mas eu não posso contratar diferente? Você pode. No direito privado, você pode falar, você pode trabalhar e dispor em... obrigada, Rafa. Obrigada. Tá elogiando o curso, No direito privado, você pode colocar no contrato tudo que não for proibido. É permitido contratar tudo que não for proibido. Só que o artigo 45 da Lei do Inquilinato é a baliza que diz o que você pode colocar ou não no contrato. Araceli, tô te esperando. Araceli disse que está na lista de espera do curso. Fiquem atentos. Movimentos chegando. Movimentos chegando aí. Vamos lá. O artigo 45 da Lei do Inquilinato fala assim: é nula de pleno direito toda disposição contratual que vise elidir os objetivos dessa lei. Primeira parte do artigo 45 fala isso. E aí, o que acontece? Se o inciso 3 do artigo 23 fala que é obrigação do locatário devolver o imóvel nas mesmas condições iniciais recebidas, salvo o desgaste natural, ele disse: desgaste natural é seu, locador, e não deixou margem para disposição contratual em contrário. Percebeu? Por isso que você não pode dispor no contrato que itens de desgaste natural, manutenções de desgaste natural sejam arcadas pelo locatário. Raquel, e se chegar no final do contrato e o locatário quiser fazer por conta e risco, isso é um problema dele. Isso aí é mútuo acordo, é consenso. Mas isso não pode ir para dentro do contrato. Isso só pode acontecer se ele quiser. Perceberam a diferença? Não pode. Ontem eu respondi um e-mail de um cliente dizendo assim: uma locadora, uma empresa locadora que é construtora, pediu para colocar, só para fechar essa questão de não poder colocar o que é proibido, tá? O imóvel era de uma locadora. Ela falou assim: eu quero que mude o contrato de locação para constar uma cláusula de renúncia antecipada ao direito de preferência na compra do imóvel. Por quê? Porque ela é construtora, ela não quer ficar com um apartamento parado, mas é um apartamento que está na prateleira de venda. Então ela quer dizer o seguinte: locatário, você não vai poder exercitar o direito de preferência. E aí a imobiliária me passou: doutora, posso colocar essa cláusula? Eu falei: de jeito nenhum. A renúncia antecipada do direito de preferência é uma cláusula nula. Por quê? Porque o artigo 27 da Lei do Inquilinato diz que é direito do locatário a preferência na compra do imóvel. E lembra que eu falo sempre para vocês assim: olha, entendam a razão por trás da regra. Existe uma razão muito, muito forte, permeada em toda a Lei do Inquilinato, de proteção do locatário, que é a garantia da estabilidade da moradia. E essa regra do artigo 27 é uma regra de garantia da estabilidade de moradia.
Percebem? Então, essa seria uma clássica cláusula nula, porque ela esbarraria no artigo 45, que fala que é nula de pleno direito toda cláusula que vise, ele diz, né, que seja contrária a alguma regra, aos objetivos da lei. Percebe? Então, vamos voltar aqui para manutenção. O que você vai fazer, então? A primeira coisa é, descarta o que é dever do locatário em relação à manutenção do imóvel. Por quê? Dever do locatário na manutenção do imóvel, gravem isso. Atenção, gravem isso. Se você tiver com um bloco de notas no celular, anote isso. Se você tiver com papel e caneta, anote o que eu vou falar agora. Isso vai ser um norte para isso que eu vou falar agora. Isso vai ser o seu norte. Grava isso para a sua vida. Para você saber se uma manutenção é do locador ou do locatário, o que você vai fazer? Aprenda isso. Regra geral, toda parte disso, tá? Regra geral, toda manutenção é do locador. Vai parecer contrassenso, mas agora eu vou te salvar. O locatário só tem que fazer manutenção em cima dessas duas regras do artigo 23 que eu falei, que é restituir o imóvel ao final nas mesmas condições iniciais recebidas, salvo desgaste natural, que é o quê? É conservação, é manutenção diária. E mau uso, tá? Ele só responde por mau uso e falta de conservação, tá? E aí eu vou clarificar isso para vocês respondendo a dúvida que a Rafa me mandou na caixinha. A Rafa me mandou na caixinha assim: doutora, mola de porta de loja, a mola, ela é uma manutenção do locador e do locatário, ou do locatário. Então vamos lá no exemplo da mola e vocês vão entender isso agora. Vocês vão entender isso agora para não esquecer nunca mais. E aí vocês vão aprender a fazer isso na prática para descartar mau uso, dever de conservação. Se for mau uso, dever de conservação, é locatário. Se não for, é locador. Porque aí você vai entrar no desgaste natural. Então vamos lá, Rafa. A mola. Se a obrigação do locatário é não estragar, né? Não usar mal aquele item e é conservar, manutenir, fazer aquela manutenção normal, o que você tem que saber? Se é um imóvel comercial e o sujeito está lá há mais de um ano, cara, esse locatário vai ter que de vez em quando mandar lubrificar essa porta. Percebe? Como que você vai eliminar em relação à mola o dever do locatário? Apresentou o problema na mola, você fala com ele assim: mas amigo, tem quanto tempo que você não manda lubrificar? Né? Você está há quanto tempo nesse imóvel? Tem quanto tempo que você não manda lubrificar? Aí, se ele mandou lubrificar a mola, a porta, sei lá, chamou alguém para fazer aquele básico, né, para a porta subir e descer bacaninha, se ele fez isso e não resolveu, a mola deu de si. Acabou a vida útil. Porque tudo tem vida útil. Então imagina uma mola que faz assim e assim, assim e assim, uma hora acaba. Entende? Então, enquanto, gravem isso. Eu tô ensinando a tirar isso. Então, G, critério no manual, tem lá no manual critérios de conservação. Então, por exemplo, em relação à mola, em relação a ar-condicionado, imóvel que é entregue com ar-condicionado, é importante
que pelo menos uma vez no ano esse locatário mande limpar o filtro, né? De vez em quando faz limpeza no ar-condicionado, cuida. Alguém falou aqui de imóvel mobiliado. Cara, sujeito que não limpa a geladeira, é mau uso, né? Não limpa o micro-ondas. Aí mora na praia, enche de maresia, gente porca, entende? Então, assim, uma coisa é desgaste natural, outra coisa é o cara que não cuida. E aí, quando você tem a questão por exemplo, portão eletrônico, tem gente que fala assim, doutor, o portão eletrônico estragou. É do locador ou do locatário? Ó, isso, guardar nota de manutenção, mas precisa. Como é que você trabalha isso? Trabalhando conscientização. Então, o que você vai fazer para saber se é desgaste natural? Descarta a obrigação do locatário. Entendeu? No caso da mola, vamos usar o caso da mola da Rafa. Amigo, ele fala assim, ó, a mola da porta estragou. Ok, você já chamou um técnico para lubrificar a sua porta? Porque você sabe, né? Você tem que manter a funcionalidade do item. Aí o cara vira para você e fala assim, ó, tá aqui, eu já chamei. Ele falou que agora não pega lubrificação mais, que a mola estragou. Entende? E aí, na hora que Gente, Fernando tá me ouvindo? Olha a responsabilidade. Um beijo, Fernando. Então, você chega e fala assim, ó, já mandei, o locatário chega para você e fala assim, não, eu já mandei. O prestador, ele falou que não é manutenção, que não é lubrificação, não. Aí, amigo, é vida útil. E vida útil é desgaste natural, vai ser do locador, tá? Gravem isso pra vida. Vamos lá. E aí, se você fizer esse exercício de eliminar o que é responsabilidade do locatário e isso não te salvar, amigo, se socorre na tabela C do anexo 1 da NBR 15575. Por quê? Tem quase tudo aqui, né? Com poucas variações. Essa semana, não sei se... Vai ficar gravada. Vai ficar gravada, Amanda. Então, tem essa semana, a Soninha, que é minha aluna, lá na comunidade falou assim, doutora, eu tô com um problema de porta sanfonada. E aí, eu pesquisei na internet vida útil de porta sanfonada. Não tem. E não tem nem na tabela C do anexo 1 da NBR. Não tem. Aí eu falei com ela assim, ó, Soninha, eu não achei parâmetro técnico, mas vamos raciocinar. Porta sanfonada daquela articulada, que você faz assim, cara, é uma coisa super frágil. Falei com ela, ó, o material em si, o PVC é muito durável, mas essa articulação é muito frágil. Eu falei com ela. Falei, tem quanto tempo essa locação? 3 anos. Eu falei, pois é. Você precisa ver como que essa porta estava no início da locação. Por quê? Aí você vai pro critério do bom senso. Percebe? Quando você pensa no bom senso, você já fala assim... Eu fiz um exercício de bom senso com ela. Aí eu falei com ela, ó, o PVC é muito durável, eu acho que é 50 anos. Mas a articulação é frágil. Não dá para você cravar. E por isso a própria NBR te dá 3 critérios, né? De mínimo e de máximo. E ela vai oscilar. Aí eu estava falando de calha. Calha é de 8 a 12 anos. Né? Então vai depender de algumas coisas. Vai depender
de rotina de manutenção, vai depender de qualidade desse material. E no caso do PVC, por exemplo, é 50 anos. Mas a articulação em si, ela depende de qualidade do material, né? Inclusive, quando você pensa em durabilidade, a NBR também fala sobre isso. Ela fala assim, ó, quando você pega um material mais barato, menos durável, né? O sujeito está pagando menos agora, mas ele vai pagar mais depois, porque ele vai ter que substituir esse item que não é tão durável mais rápido. Entende? Então, aí voltando ao caso da Soninha, que era a porta articulada. Aí falhou. Você não tem critério. Você não tem uma tabela que fala assim, porta articulada de má qualidade tem uma vida útil de X e de excelente qualidade vai ter de Y, para você ter esse parâmetro entre mínimo e máximo para você transitar. Aí não tem. Aí, lembra que eu falei mais cedo que essa NBR é parâmetro para as construtoras fazerem lá o manual do proprietário em relação a prazo de validade? Gente, isso é parâmetro mundial, é parâmetro técnico, mas é interessantíssimo. Eu vou tentar para os meus alunos mastigar isso aqui, não sei quando eu vou fazer isso, isso aí não é prioridade, mas eu quero, num breve tempo, fazer isso. O Fernando, que tá, não sei se ele está me ouvindo ainda, ele fala que a minha cabeça... Eu abro muito, eu tenho muita ideia. É difícil de colocar essas ideias em prática, mas eu estou assumindo aqui um compromisso com os meus alunos de, em breve tempo, gostaria que vocês me cobrassem, criar aí uma tabelinha pra gente trabalhar isso, um parâmetro, tá? Vou tentar fazer um trabalho com um perito, alguém com autoridade na área, para poder mastigar esse critério técnico para um parâmetro prático para auxiliar a gente nisso aí. E aí, em relação ao PVC, vamos lá. Mas aí é o seguinte, aquilo que não é exatamente a NBR não pode ser tomado como um parâmetro técnico. Isso vai ser uma referência, né? Aí vamos lá. Aí eu estava consultando as muitas tabelas desse normativo e eu vi, Soninha, que a porta articulada tem uma sugestão de garantia de 1 ano. Aí você fala assim, a garantia quer dizer que é vida útil? De jeito nenhum. A garantia é aquele período que a empresa está garantindo que aquilo não vai dar problema de jeito nenhum. A não ser no caso de mau uso, né? Então, se você parar para pensar nisso, talvez numa locação... Aí o que eu falei com ela? Eu falei, Soninha, essa porta, como é que ela estava no início da locação? Você vai ter que olhar isso lá na vistoria inicial. Então, digamos... Se na vistoria inicial, e aí você está transitando no bom senso, mas você está num bom senso em cima de parâmetros técnicos. Bom, se então, no início dessa locação, essa porta articulada era 0 bala, novinha, foi colocada para aquela locação, não me parece muito aceitável aplicar um critério de desgaste natural numa porta no final de 3 anos. Por quê? A porta articulada de PVC, é uma porta, a porta sanfonada, né? É uma porta frágil. Você não pode abrir de qualquer jeito assim, né? Então, o locatário tem que ter zelo, cuidar do imóvel como se seu fosse. A meu ver, então, fazendo uma avaliação de bom senso, se aquela porta era zero bala
no início, no final de 3 anos, ela tá toda lá precisando trocar, porque ela não abre, ela tá toda desmontando, é mau uso. Vai ser do locatário. Mas aí, será que é um caso de substituir? Né? Olha, se não for, tô dando ideia para vocês, né? Se não for uma coisa que um encaixe resolva, talvez tenha que substituir. Mas não me parece, nesse caso, que uma porta articulada, partindo do pressuposto que a garantia dela é 1 ano, tá? Não me parece um bom parâmetro você jogar isso na conta do locador, né? Em 3 anos, um sujeito que estragou uma porta que tem garantia de 1 ano, não me parece desgaste natural. Agora, se na vistoria inicial, e aí tem a importância da vistoria bem feita, bem registrada, com fotos com data, muita atenção, tem gente trabalhando com fotos sem data. Isso é o básico, tá? Vamos lá. Então, você pegou lá no início da locação, a porta já estava meia vida, no final de 3 anos, tá me parecendo desgaste natural, né? E aí, outra coisa bem básica. Concordo, gente, a Valéria está falando aqui, às vezes nossa administração de 10% é muito pouco, locador e locatário tinham que passar um dia conosco para ver o quanto de tempo dedicamos para resolver um único problema, por mais simples que seja. Concordo. Então, vamos lá. Não lembro o que eu estava falando. Tá. Então, o que vai te ajudar demais? Eu vou dar uma dica aqui para a vida também. Não sei como é a sua vistoria inicial, mas quando você trabalhar vistoria inicial com um imóvel, principalmente aquele imóvel que tá assim, ó, que já tá dando de si, você vai trabalhar classificando, ó, anota aí, classifique o estado de conservação desse imóvel. Não é só colocar assim, em bom estado. Aí eu vou te sugerir trabalhar, não, eu vou te sugerir trabalhar com 3 gradações. Anota aí. Você vai colocar novo. Qual que é o novo? É o 0 bala mesmo. Aquela primeira locação. Você pode trabalhar com aquele padrão que você usa, que é o bom estado. E, gente, por favor, coloca lá no laudo, meia vida. Porque quando você coloca meia vida e deixa o locador entender que aquilo é aquele negócio que já tá para lá de Bagdá, quando chegar no final da locação, que o negócio estiver detonado, você vai saber assim, mas no início ele já não estava 100%. Ele não dava nem para dizer que ele estava em bom estado, né? E aí, vamos lá. Qual é o grande problema das manutenções hoje, quando você entra nessa seara do desgaste natural? A mentalidade do locador, né? Sabe o que mata naquele embate final em relação à manutenção? É a expectativa do locador. Olha, eu vou dizer para vocês que isso tem mais peso do que o locatário que deixa acumular aquele monte de manutenção para fazer no final. E aí ele toma aquele susto e tá divorciando do imóvel, não quer nem saber. A expectativa do locador é horrorosa, se lidar com ela. Por quê? O sujeito não se conscientiza
que aquele imóvel que dá renda para ele precisa ser mantido. Então, vejam, eu falei aqui mais cedo que piso tem vida útil de 13 anos, né? Aí imagina, o sujeito comprou um imóvel no ano 2000. Quando ele comprou, era lindo, perfeito. Aí ele conseguia alugar com preço máximo, tá? Aí foi usando, e ele não entende que depois de uns 20 anos ele vai ter que dar uma reforma substancial naquele imóvel. Sabe quem diz isso? Não é titia, não. Ó, é a NBR 15575. Ela fala, ela tem uma tabela no finalzinho que fala sobre, além dos prazos de garantias, né? Ela fala assim, olha, em algum momento você vai precisar dar uma reforma substancial. Ela usa isso. Você sabe para que ela diz que você não precisa fazer nada? Para a estrutura. A estrutura vai durar lá 50 anos. Mas para itens como piso, e ela fala textualmente isso numa tabela, ela fala, ó, você vai ter... Ela fala assim, ó, ela usa... como é que chama isso, gente? Metais. Ela fala de metais, manutenções de metais, ela fala que são itens de rápida substituição, né? É aquela coisa da carrapeta que gastou, que você tem que fazer. Bom dia, Claudinha! Entendem? E aí, você tem que trabalhar a mentalidade desse locador. Não rola esse cara achar que o imóvel é só para sugar. Em algum momento, esse dinheiro precisa retornar para esse imóvel, para manter esse poder de gerar renda. Por quê? Aquele imóvel que, por exemplo, se você conseguia cobrar... Não vamos pensar em inflação, tá? Vamos pensar no mundo hipotético. Se lá no ano 2000, quando ele pegou aquele imóvel, fez a alocação de primeiro uso desse imóvel, ele conseguia alugar esse imóvel por 2.500. Hoje, se esse imóvel não passou por manutenção nenhuma, digamos que ele esteja alugando esse mesmo imóvel depois de 20 anos por 1.500. Percebe? Mas não é só isso. Se fosse só a perda do ganho do aluguel, seria menos mal, né? O problema maior são os desgastes em relação a essa manutenção, né? Porque vai dar problema. Aí a instalação elétrica que o cara não quer dar manutenção, começa a dar problema, começa a dar choque na criança, aí ele não quer arrumar. Então, a melhor dica que eu posso dar para vocês é: trabalhe mentalidade do locador em relação a isso. Porque eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, aquele imóvel que o locador conserva periodicamente, reforma, é um imóvel que dificilmente vai te dar problema de manutenção em relação a desgaste natural. Tá bom? Gente, eu não lembro o nome dela, mas ela trouxe uma dúvida que quase me fez cair para trás aqui, ó. Coração de Mamãe. Ela me mandou uma dúvida semana passada que eu respondi nos stories e eu fiquei horrorizada. Um imóvel que é uma locação de 22 anos, a Defesa Civil interditou por falta de manutenção. Percebe?
Tem problema do locatário? Deve ter. Mas para a Defesa Civil interditar, é um imóvel que tem problemas estruturais. Desculpa, Daiane, não lembrava seu nome. Tem problemas estruturais. De quem que é essa conta? Não é do locador? Até que ponto essa imobiliária não pode ser responsabilizada por negligência em relação a isso? Percebam, um imóvel que a Defesa Civil está interditando, imagina se cai uma marquise, se um muro tomba, mata uma pessoa. Entende? Aí vocês entendem o grau de relaxo também desse locatário que não está reclamando. Se a Defesa Civil está interditando, qual é o estado de conservação desse imóvel? E que tipo de locatário está lá dentro que não está incomodado com isso? Não é uma coisa para a gente pensar? Percebe? Então, deixa eu falar mais uma coisa para vocês aqui para a gente fechar. Tem uma dúvida de cliente que chegou para mim, que é, gente, olha só, imóvel mobiliado. A Alberice falou alguma coisa de imóvel mobiliado aqui, e eu vou dar um exemplo para vocês de desgaste natural. Imóvel mobiliado, sofá de tecido, um tecido fino que nem parece chenille, tá? Não é aquele chenille grosso, não. Tecido fino. No final, o locador está querendo que o locatário troque o revestimento desse sofá. Aí eu falei assim, deixa eu ver a foto, locação de 3 anos, deixa eu ver a foto da vistoria inicial. Vistoria inicial, o sofá tava normalzinho. Vistoria final, ele tá com a espuma gasta, né? Aquela espuma que cedeu assim, onde a pessoa senta, e tá com um rasgo, tá rasgado o tecido. Mas você olha, sabe aquele rasgado de lençol velho? É o rasgo do sofá. Eu não gosto de imóvel mobiliado. E eu já falei isso aqui. Por quê? Porque isso é problema. Não é problema no início. O sujeito, o que ele faz? Ele vai lá e mobília o imóvel. Compra tudo ao mesmo tempo. E o sujeito vai lá e aluga. O que acontece quando ele aluga? Ele está usando tudo ao mesmo tempo. Vida útil de eletrodoméstico, mais ou menos equivalente. Quando esse imóvel, esses itens, essa mobília começa a dar problema, dá problema tudo ao mesmo tempo. Aí o locador quer te matar, porque ele acha que o problema é seu. E não é. O problema é a consciência de que tudo tem vida útil. Até a gente. Ninguém vai ficar para sebente. Não é? E aí, em relação a esse sofá, o que precisa fazer? Precisa dizer para o locador, amiguinho, é o seguinte: vida útil. Porque ali, eu estava olhando a foto, e a gente vai contar mesmo com um bom senso para isso. O tecido, gente, rasgou porque ficou gasto. Ficou gasto. Não foi uma pessoa que sentou ali com a gilete. Não é caso de mau uso. É caso de gasto. Né, Siméria? Então, assim, tem que trabalhar mentalidade. E eu vou falar de novo de manual, e agora eu tô super feliz para falar de manual. Por quê? Porque eu não vendo mais manual.
né? Quando eu vendia, eu ficava constrangida de falar de manual, porque eu falava assim, o pessoal acha que eu tô falando de manual porque eu quero vender. Não é. Manual agora é uma coisa que os meus alunos têm, né? Então, vamos lá. Você precisa trabalhar no manual ou na sua cartilha um capítulo inteiro para esgotar esse problema da consciência da conservação do imóvel do locador, tá? E a gente está caminhando para o final da live. Quem entrou primeiro foi a Raquel. Tem alguma pergunta que eu não respondi, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não respondi. A Raquel, que entrou primeiro, se quiser entrar comigo, fazer uma pergunta, pode entrar agora, só se manifesta. Tem pergunta aqui. Não, aqui o que tem é pergunta dos stories. Bom. Rose me deu bom dia, eu não tinha visto. Bom dia, Rose. Ó. Deixa eu ver se alguém mais perguntou aqui, gente. Ó, a Elberi está falando assim, Raquel, imóvel com mobília, quando geladeira estraga com locador morando, quem tem que arrumar? Se o imóvel é mobiliado, para mim, tá claro que é o locador, né? O fato do imóvel ter uma geladeira pode ter sido determinante. O sujeito alugou com a geladeira estragou, tem que resolver. Né? Deixa eu ver. Olha, gente, o que a Ângela tá falando? Fiz uma programação para o mês de fevereiro de 2022 de agendamento de novas vistorias, após 15 meses dentro do contrato de 30 meses, para não ter surpresas na vistoria de saída. Ângela, saída sensacional, né? Porque o locador tem direito de vistoriar o imóvel. Você não vai ter a mesma efetividade da vistoria de um imóvel recém-desocupado, mas isso aí é muito bom, porque aí você vai chamar a atenção desse locatário em relação a itens que ele deveria ter feito. Tá bom, gente? A Raquel, que entrou primeiro, tem alguma dúvida? Quer entrar comigo aqui? Manual é ótimo, né, Simone? É sim. E trabalha isso, né? Então, aí pensa. Aí você fala assim, mas o locador não quer nem saber. Ele não lê o manual. Ó, ele pode até não ler o manual. Mas, quando você tem um problema de manutenção e você fala para ele, olha, amigo, tá lá no manual que você precisa fazer manutenções periódicas nesse imóvel para você conservar, blá, 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 blá. Quando você fala isso com o locador e fala, tá lá no manual, você fala assim, dá uma olhadinha lá no manual. Ele lê, ele fala, eu tô errado. Por quê? Não é uma coisa que a imobiliária tá falando para ele, é uma coisa que tá no manual. Percebe? Como manual ajuda nessas horas, tá bom? Gente, olha, vocês são lindas, lindos, um beijo. Não percam a live de sexta-feira, porque tem novidade chegando aí, tá? Tô preparando uma surpresa aí, vai ser bem legal, tá? Um beijo, Gê, Rafa, tá? Um beijo pra vocês, lindo dia, vamos trabalhar, vamos produzir locações de excelência. Imagina, Cimeli. Um beijo.